Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa de análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 8 de agosto, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Bora lá, pessoal. Ibov. Bem, Ibov vem nesse movimento aí de repique já nos últimos dias, né? Ele chegou a perder, né? Abaixo aqui do 133. Chamei a atenção da possibilidade ali de continuação. Né? Tinha ali como próximos alvos a região do 129, mas ele se recuperou rapidamente, tá? A partir do momento que ele começou a trabalhar do 134,200, chamei a atenção da próxima resistência no 135,500 a 136 mil. Ele deu uma esticada, ontem ele começou, fechou, né, para cima dessa região que era um ponto de resistência. Hoje começa a encontrar uma dificuldade na MIMA 34. Vamos lá, pessoal. Com a movimentação de hoje, o fechamento ali que ele. Aliás, a movimentação de ontem, né? Com o fechamento que ele fez ali ontem acima daquele ponto que passou a ser uma resistência ali quando foi perdido, eu já começo a ver uma possibilidade do Ibov tentar retomar essa movimentação de alta e buscar ali o 140. É claro, aqui não é o melhor ponto de compra, tá? Ainda vejo que este movimento aqui segue sendo um repique. Deixa eu colocar um pouco mais grossa essa linha aqui. Então, entendo que este movimento aqui segue sendo um repique de toda essa pernada de queda, tá? Ele ainda pode fazer algo parecido com isso, né? E dar sequência na queda. Mas, como ele passa a trabalhar para cima desses 135.500, acima de 136, né? É, Ficaria atento. Então, vamos lá. Supondo aí que esteja vendido ou estou procurando vendas nesta região, eu ficaria atento na seguinte possibilidade. Se por acaso o Ibov volta para testar novamente esta mesma região que trabalhou como resistência, segura aí perto dos 135.500 ou até mesmo aqui na região dos 134.200, então se ele faz um movimento parecido com esse e desenha aí um pivôzinho para cima, eu começo a ver possibilidade na compra. E aí entendo que este movimento sugere para a gente o Ibov tentando voltar lá para o 140, tá? No momento estamos em região de resistência. Vamos acompanhar os próximos dias para ver qual vai ser a reação aí do mercado, se ele vai respeitar os 135.500 ou a região dos 134.500 ali, que é o pivôzinho que ele marcou ali por volta do dia 31 de julho. Se ele voltar direto perdendo tudo, aí é sequência daquela movimentação de queda anterior, e aí o alvo passa a ser lá a região dos 129, 130 mil, primeiro teste do fundo, né? Claro, 131.700, e aí depois essa região em verde, tá? Então, assim, pela movimentação dos últimos dias, Ibov rompendo aí algumas resistências que nós marcamos ali pelo gráfico diário, eu ficaria atento neste movimento aí de correção, né? Se ele corrigir esta pernadinha de alta, volta para os 135.500, volta para os 134.500 e demonstra uma reação ali sugerindo uma formação de um pivôzinho de alta, eu entendo que poderemos sim ter uma nova puxada para cima e aí esse BOF tentando mais uma vez buscar os 140, tá? Só tome cuidado, né, com compras aqui, né? Porque muita gente fica ali acreditando que vai estourar tudo, que ele já vai lá para testar o 140, quando na verdade este movimento que ele está fazendo aqui é apenas uma correção da pernada de queda anterior, e aí ele pode iniciar outra pernada para baixo, tá? Então ainda temos uma resistência, ainda vejo o mercado para baixo, tá? Apesar da movimentação dos últimos dias, só que agora eu já começo a ter ali uma certa cautela, principalmente quando ele chega aqui, né? Região de 135, 500, 136 mil, e também aqui na região dos 134, 134, 500. Se ele chegar por aqui e desenhar algo parecido com isso, começa a ver sim possibilidade nas compras, e aí esse mercado tentando voltar lá para o 140. Então depende muito do que o mercado, como que o mercado vai se comportar nos próximos dias. Acho que hoje não teremos, né, essa resposta, provavelmente aí semana que vem, nos próximos dias aí. Então ficar de olho aí, principalmente nesse comportamento do Ibov, tá? No momento, região de resistência, região aí de mínima 34, se você traçar uma retração, inclusive ali pegando toda essa pernada de queda, né, do fundo aqui do dia 29 até a máxima lá que ele deixou no dia 4/7, repare que estamos exatamente no 50% de retração, tá? Então, é um ponto de resistência, assim, um ponto de dificuldade para o Ibovespa
Vamos acompanhar para ver se ele vem para dar mais outra pernada para baixo, sugerindo uma onda 3 de queda, ou se ele vai respeitar 135.500 a 134 mil e tentar formar uma onda 3 para cima, né? Que aí ele dá essa pernada de alta, faz um topinho mais alto do que os anteriores no diário, corrige ali, né? Testa ali os 134.500, depois onda 3 para cima para testar os topos ali na faixa dos 140 mil novamente, tá? Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, ponto importante, fiquem atentos aí quando o Ibov voltar agora para testar os 135.500 até os 134 mil. Gráfico do dólar, WDO FUT, vamos lá, o dólar está perdendo aí a região de fundos anteriores, né? É o ponto que ele já vinha respeitando há algum tempo. Vamos ver se ele fechou no dia de ontem, tá? Olha, a princípio o dólar tá abrindo espaço para seguir na queda, hein, pessoal? Olha, o dólar começa a projetar alvos lá nos 350, tem aqui também 250, né? 5,25. Será que esse dólar vai seguir aí forte para baixo? Então, vou marcar aqui um próximo ponto de parada para o dólar, né? Deixa eu dar uma limpada nesses desenhos. Vamos lá, refazer aqui. Então, 250 aqui vai ser o próximo ponto de parada do dólar. Ele está perdendo aqui uma região de fundo anterior, e aí fica um alerta, tá? Ontem ele fechou para baixo dessa região, ele precisa, né, para quem está vendido aí no dólar, ele precisa permanecer abaixo deste ponto, tá? Da mesma forma ali do Ibov. O Ibov perdeu alguns pontos ali importantes de resistência, e como ele voltou acima daquela região de resistência, ficar atento, porque esse Ibov pode se retomar uma movimentação de alta. Mesma situação do dólar. Estou vendido, mas se por um acaso o dólar faz algo parecido com isso, né? Então, supondo que ele faz um movimento voltando para cima dos 485, depois faz pullback e forma um pivô. Bem, aqui eu vou ter que pensar na compra, o alvo novamente lá na região do 5,67, tá? No momento, a leitura qual é? Estou vendido no dólar, ou estou procurando venda. Qualquer repique, voltou para testar essa região dos 4,85, demonstrou fraqueza, entendo que vale uma tentativa sim, e aí quem sabe esse dólar, pelo menos ali tentando buscar o 5,36 como um próximo alvo, tá? Então o dólar é para baixo, né? Está sugerindo continuação da queda, mas precisa permanecer abaixo dos 480. Fiquem atentos ali. Vamos ver se ele segue, né, na movimentação de queda. Olhando no intraday aí para quem faz o day trade, né? Como eu disse. Agora que eu reparei, eu estou com o modelo só com as limas aqui, deixa eu colocar o modelo BO1, mas de qualquer forma a leitura permanece a mesma. Então, aqui é o gráfico de 1 hora para o dólar segue aí para baixo, tá? Então, abaixo de linhas vermelhas, olha, o dólar não tem muito o que falar, tá, pessoal? Qualquer repique aí do dólar, abaixo aí dos 490, eu procuro novas vendas, tá? Então, dólar para baixo no intraday também. Deixa eu ver os 15 minutos. 15 minutos, acho que a venda neste ponto exatamente é uma venda difícil, né? Porque ele já deixou uma mínima no fundo ontem, no finalzinho do dia. Ontem, hoje aqui, ó, o fechamento de ontem foi praticamente na mínima e hoje ele está um pouco mais lateral, tá? Pelo gráfico de 15 minutos, ó, ele passa até alguns pontos ali para se pensar nas vendas próximo dessa linha vermelha, né? Então, aqui na região dos 460, e se ele romper para cima de 460, também ali na região dos 485, 490, conforme comentamos ali pelo gráfico de 60 minutos. Tá? Então, o dólar eu vejo que é mais para venda mesmo. É claro que não venderia aí pelo fato de ser uma região de fundo, mas se ele chega aqui na primeira faixa vermelha e demonstra uma fraqueza, eu entendo que vale uma tentativa na venda. Se ele passar dessa primeira faixa, né, fiquem atentos que existe a possibilidade de algo parecido com isso. Daria até uma compra pelo risco se ele desenha algo parecido com isso, tá? Mas aí chegando na faixa vermelha aqui em cima, nos 490, 485, ali é um ponto que eu procuro venda novamente, acreditando na continuação da tendência do dólar aí de queda, tá? Então, dólar por enquanto sugerindo que é para baixo, só fiquem atentos pelo fato de já ter chegado numa região de fundos anteriores. Mini índice, o IFUT. Bem, o índice gráfico diário, né, ele acabou respeitando ali a região dos 133 mil, né, que é um ponto que nós já havíamos marcado já há algum tempo ali como um ponto de atenção, ele ficou andando de lado, rompeu. Próximo alvo que eu marquei ali como resistência estava na faixa dos 137 mil, ele chegou lá e começa a demonstrar uma fraqueza, tá? Vamos lá, pelo gráfico diário, é uma região de resistência para o mini índice, tá? Ele pode bater cabeça e devolver tudo de novo lá para testar fundo.
Quando eu vou para o intraday, ele rompeu alguns pontos ali, algumas resistências, né? Então, ele respeitou aqui esse 134.800, né? Inclusive, era uma região ali, considerando os pavios que ele deixou, era uma região de resistência, tá? Se você pega aqui pega aqui, ó, o fechamento desse candle aqui mais forte, você pega ali como ponto de suporte, foi exatamente a região que ele respeitou, né? Ele rompeu, volta para testar, outra pernada para cima. Chegou lá no alvo e começa a corrigir, tá? Vamos lá, o que eu ficaria de olho no índice para hoje, tá? E aí é para quem está fazendo o day trade, né? Eu vou apagar algumas marcações aqui no gráfico, deixar um gráfico mais limpo. Pronto. Deixa eu só voltar no diário para remarcar aquela resistência do 137, né? Que é esse paviozinho aqui do dia 9/6 é o ponto que ele está testando agora. Volto lá nos 60 minutos. Ele respeitou essa região suporte, né? Região de fundos ali. Rompeu para cima dessa região de topinhos anteriores. Bem, ficaria atento em duas situações aqui para o índice, pensando no movimento de curtíssimo prazo, tá? Ele tem suporte em 2 pontos aqui, quando eu olho esse gráfico de 60 minutos. Ele tem suporte no 135.500, tá? Então, para quem está procurando compra, chegou por aqui, começou a reagir, é um ponto que dá sim para tentar compra, com alvo lá no teste do topo, 136.900, 137.000. Para quem está com viés ali vendedor, está procurando venda, acho que a venda exatamente neste ponto é uma venda mais arriscada. Ele já esticou, o stop ficou caro, né? Pega do preço atual até o topo, está dando aí 1.300 e quase 1.400 pontos já. Então já andou e já começa a ficar um pouco mais caro ali pensar em vendas nesta região. Para quem procura venda, eu esperaria um teste novamente dessa região dos 136.800, 137.000, e aí você entende que ele, se ele faz isso, ele dá uma oportunidade na compra em cima da nossa faixinha verde de suporte. E aí, para quem procura a venda, que seria o ponto que, se ele começa a falhar, eu tentaria a venda, stop acima dos topos anteriores, alvo de novo nesse 135.500, e se perdido, aí ele vem para testar o 135, que é essa região em verde aqui um pouco mais para baixo, tá? Se perder o 135 mil, desculpa, que é essa linha verde aqui, cuidado que ele pode devolver toda essa pernada de alta aí dos últimos dias, tá? E aí acaba sendo aquele teste, né, do último fundo do gráfico diário, conforme nós comentamos. Se ele volta para baixo do 135, eu já começo a ver se devolvendo tudo de novo. E como ele vem, né, nesse movimento de topo, fundo mais baixo, que ele ficou andando de lado, né, lateral, 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 perdeu, repique, tomar cuidado que se ele volta para testar fundo e perde, ele tende a dar continuidade na queda, e aí, olha, abre alvos aqui para baixo, tá? Então, ficar atento aí na faixa dos 135 mil, principalmente, que é um ponto no curto prazo que, caso o mercado ainda siga para cima, ele precisa respeitar. Se perder o 135, eu entendo que ele volta para testar os 132.500, 133 mil, que é a região do último fundo aí que ele marcou pelo gráfico diário, tá? Deixa eu só ajustar aqui direitinho. Pronto. Então seria aqui, testa novamente essa região, beleza? Então vamos seguir acompanhando, mas fiquem atentos no curto prazo, né? Para quem faz o day trade, 135.500, primeira parada, ó, tá acelerando aí para baixo. Então tá forte aí o índice na queda. Vamos ver como ele faz aí no 135.500, qual vai ser a reação, tá? Dando uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC USD, gráfico diário. Bem, pessoal, o Bitcoin, eu chamei a atenção no 112 ponto de suporte. Ele reagiu, deu sua puxada para cima e chamei a atenção no 136 como resistência, tá? Ele rompeu. Da mesma forma do Ibov, né? Tá bem parecido ali os gráficos. Romperam resistências, agora eles precisam respeitar, tá? O que o Bitcoin tem que fazer para continuar interessante? Ele tem que respeitar esse 136 como suporte. Repara que ele, inclusive, né, se eu vou no gráfico de 2 horas, ele marcou um topinho aqui, marcou outro topinho aqui. Ou seja, isso aqui foi o teste desse topo anterior. Bateu cabeça, fez uma leve correção e depois foi para romper, ok? O que eu ficaria atento no Bitcoin se eu estou comprado da faixa aí do 112? Que ele permaneça acima dessa região aqui, tá? Se ele voltar para baixo desses 115.700, começa a fechar para baixo desse ponto, cuidado que ele volta para testar o 112 e fica feio, né? Então, o que o Bitcoin precisa fazer? Pode até corrigir aqui,
mas aqui ele forma pivô e tem que ir para cima. Tem que ir para romper essa máxima dos 117.500 que ele está deixando agora, e aí ele vem para testar o 119, testar os topos aí que ele deixou no finalzinho do mês de julho, tá? Então, ponto importante aí do Bitcoin no curto prazo é respeitar os 115.800, tá? Eu vou fazer até o seguinte aqui. Vamos lá no gráfico diário novamente. Eu vou tirar esse 116 que estava como resistência. Vamos dar uma limpada aqui, né? Então, limpar aqui os desenhos. Tá, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vamos lá. Aqui, beleza. Então, mantenho ali o 112, que segue sendo suporte, ele respeitou. E agora eu vou marcar aqui uma região em verde, um ponto de suporte, que vai ser aqui, ó. Então, esta faixa de preço precisa ser respeitada se for testada novamente. E aí a minha resistência, a minha próxima resistência aí no gráfico do Bitcoin, eu vou colocar aqui na faixa dos 120 mil, que seria ali o teste dos próximos topinhos ali que ele marcou, tá? Ele tem um suporte pela mínimo 292. Fica atento na resistência, tá? Tem essa resistência 305 dupla aí, né? Ela pode dar um certo trabalho ali se bater cabeça. Mas, volto a repetir, respeitando aí os 115.500, ainda vejo possibilidade de continuarmos até os 120. Se por um acaso ele volta para testar e depois vem perdendo, né? Cuidado, porque ele volta para testar o 112 e aí desconfigura pelo menos essa primeira, né? Comprinha que ele deu no 112 e aí volta aquele cenário. Se ele perder aqui o 115.500, vem para testar o 112 e perde o 112, cuidado, porque a gente pode ter o início aí de uma movimentação no Bitcoin topo fundo mais baixo, né? Perdeu o 112 e aí ele abre alvo até a região dos 100 mil novamente, tá? Então não pode perder 112. Perdeu 112 para quem estiver ali na compra, fica bem chata aí a movimentação do Bitcoin no curto prazo. Então, resumindo, para quem está comprado, atenção, 115.500 precisa ser respeitado. Se perdido, volta para o 112 e aí lá a gente acompanha a reação novamente, tá? Por enquanto é para cima. Vamos ver se ele vai ter força para dar continuidade. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do S&P 500. S&P 500, pessoal. Então, fez topo, né? Deixa eu só ver aqui, beleza? Aqui, ó. Fez topo aqui no dia 31 de julho, veio corrigindo, né? Teve ali aquele payroll maluco lá, onde teve ali revisões, né? Dos meses de maio e junho, e uma revisão pesada, né? Então, uma revisão ali bem forte ali, tirando mais de 200 mil empregos, né? De vagas criadas. E o mercado sentiu, né? Veio toda aquela questão, será que pode ser uma recessão? Enfim, o mercado corrigiu bem, inclusive abriu com baita de um gap ali. E aí, desde então, ele vem recuperando, tá? O que eu venho chamando a atenção aqui no gráfico da S&P 500 é o seguinte, ele tem uma região de suporte no 6.200 que foi respeitada, né? Ele praticamente na sexta-feira exatamente, ele veio testar essa região, não chegou a tocar, e ele vem se recuperando dessa movimentação de queda. O que eu chamo a atenção para quem está comprado no mercado americano, né, para quem comprou aí na faixa dos 6.200, é a atenção ao teste desse último topo que ele marcou, tá? Se ele começar a deixar um topinho mais baixo que o anterior, ou até mesmo ali um topo na mesma altura, cuidado que ele pode voltar tudo de novo para os 6.200, né? Poderemos ter uma correção aí no curto prazo no mercado americano. Então, assim, não vejo aí o preço atual como uma melhor região de compra, tá? Volto a pensar nas compras aí do S&P 500, né, no mercado americano. Se por um acaso ele romper esse topo anterior e depois faz pullback testando ele, acreditando na sequência, tá? Comprar agora, entendo que tem ali um certo risco dele falhar no topo anterior e você observar o preço voltando para testar esses 6.200 como suporte. Então, vamos seguir acompanhando aí o mercado americano. É para cima. Para quem está comprado, importante que ele não perca mais os 6.200 e fica atento aí no teste dos topos. Caso ele comece a engasgar, dá para pensar em fazer algum tipo de proteção, ajustar os stops ali para um stop gain, né? Tirar ali do stop loss, talvez ali fazer algumas parciais para proteger parte do lucro. Enfim, eu só fico atento aí no teste das máximas aí na região dos 6.400. Se ele começar a demonstrar fraqueza, pode ser um indicativo ali para pensar em fazer algum tipo de gerenciamento de risco ali nas operações ativas, tá?
Então, vamos seguir acompanhando. Bem, pessoal, vou encerrando por aqui. Desejei para todos um excelente final de semana. Mais tarde ainda temos aí o nosso programa de cripto, né? E segunda-feira aí a gente volta com a nossa análise de benchmarks aí. Vamos ver como que o mercado vai se comportar no dia de hoje, tá ok? Um abraço a todos, não esqueça de deixar o like e também dê uma olhada na descrição do vídeo, né? Lembrando que agora temos aí o nosso gráfico web avulso podendo ali ser assinado, né? Então, quem quer ter acesso a alguns recursos do nosso gráfico web, por exemplo, a inteligência artificial, que mostra ali os cenários mais prováveis, né, para cada ativo. Por exemplo, eu tenho um Bitcoin aqui, se eu clico na minha ferramenta aqui, vem em automático, né, que é o nosso recurso de inteligência artificial, e peço para gerar os insights, ele vai mostrando ali as probabilidades de acordo ali com a inteligência artificial, né, de acordo ali com o estudo estatístico da inteligência artificial. Então, por enquanto, no ponto atual, ele me sugere uma projeção, a probabilidade de alta de 40% para o Bitcoin, contra uma probabilidade de 60% para baixo. Ou seja, ele está me dizendo que o Bitcoin, a partir deste ponto, já começa a ter um pouco mais de dificuldade. Não acho que está errado, tá? Até porque o Bitcoin ele deu uma puxadinha para baixo e está no repique, né? Se ele falhar por aqui, ele pode sim voltar para testar o 112, que inclusive foi a leitura que nós comentamos. Mas também, né, chamamos a atenção que aqui era um ponto de compra. Então, para quem já está comprado aqui, já estaria ali numa movimentação ali favorável, né, já estaria no positivo, podendo até mesmo fazer algum tipo de proteção. Eu ainda fico atento, né, como que o Bitcoin vai reagir no 115.500, porque no 115.500, se ele segurar, ele pode sim ir lá para testar o 120. Inclusive, se você clica aqui na marcação do desenho de alta, você consegue ir passando aqui os cenários mais prováveis, né? Ó, então, por exemplo, ele falhando aqui, ele tende a voltar a testar o 112. É um cenário que eu vejo aqui até bem interessante, né? O que ele faz? Ele falha aqui no 117, volta para testar esse funil anterior, vai acabar estopando quem fez a primeira compra, né? Olha a violinada ali no fundo anterior e depois manda para cima. É uma possibilidade e eu até considero aí algo que seria provável, né, de acontecer, tá? Eu acredito que isso aqui seria algo que não fugiria de um comportamento ali normal, né? Então, ficar atento a esse cenário, nessa possibilidade, ele volta para testar o 112, dá uma violinada, estopa aí quem comprou e depois manda para cima, tá? Na verdade, ele ainda anda um pouco de lado, né? Pela inteligência artificial, ele está sugerindo realmente uma movimentação de alta mais consistente ali no mês de setembro, né? Então, quem sabe a gente não veja esse movimento em setembro, ele engatando essa movimentação de alta. E ele até mostra aqui, né? Isso é interessante na inteligência artificial, um cenário parecido ali em maio de 25, né? Então, se você voltar ali para o mês de maio, você consegue ver algo parecido, né? Então, 27 de maio, 27 de maio, mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Ele fez novo topo, aí veio corrigindo, aí marcou aqui a região do 102, testou ali o topo, não fez novo topo, testou de novo, violinou o fundo anterior, né? Então é mais ou menos o cenário que ele está considerando, depois foi para cima. Pode ser algo parecido ali, tá? Então a inteligência artificial considera que é um cenário que pode ser repetido, né? Pegando essa primeira amostra ali do da inteligência artificial. E aí você vai passando, né? Tem vários cenários ali que ela identifica como probabilidades, tá? Então, é uma forma ali até da gente ter, né, uma leitura, né, do que é mais provável acontecer, inclusive demonstrando um cenário de como pode se desenvolver isso no futuro, tá? Eu acho que isso ajuda bastante, é claro, né? Isso não quer dizer que você elimina a sua leitura, mas pelo menos você já tem aí um apoio aí para te ajudar na tomada de decisão, tá? Então, para quem quer ter o acesso ao recurso de inteligência artificial, tá incluso no gráfico web, tem aí o nosso Prisma, né, com as melhores ações, criptoativos, você pode selecionar de acordo com a classificação do BTL. E tem também o recurso de desenhar no futuro, né, que a gente mostra aqui todos os dias. E além disso, os indicadores FICUB ali para serem utilizados no gráfico web. Tá? Então, para quem quer ter acesso a este recurso, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, entra no site do FICUB, contrata ali, nem que seja por um mês para conhecer. Se gostar, mantém no mês seguinte. Caso contrário, é só entrar em contato aí com o nosso suporte. Tá? Qualquer dúvida também, tem o contato do nosso suporte lá no site do FICUB, é só entrar pelo link da descrição, ok? E por favor, pessoal, não esqueçam de deixar o like aí no vídeo para que mais pessoas aí tenham acesso ao conteúdo, ok? Um abraço a todos e até segunda-feira. Tchau, tchau.